Olá, família, boa noite a todos os presentes. Continuando mais uma atualização sobre o caso Adalberto Amarillo de Interlagos, né? Que é o caso como ficou conhecido. Agora vamos falar sobre a verdade do exame de necropsia, todos os detalhes. Mas antes de começarmos, gostaria de saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, como está chegando para vocês, meus amigos. Me digam, por favor. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos, boa noite. Eu, antes de começarmos, eu acabei esquecendo de fazer uma coisa aqui. Eu vou fazer aqui agora. Acabei de esquecer aqui, vou fazer aqui agora para vocês. Eu falei ontem sobre o benefício da energia elétrica, só que eu acabei esquecendo de colocar aqui o link. Eu vou colocar agora aqui, tá? Vou colocar o link agora direto para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Procurando aqui, ao vivo é complicado, né? Mas basicamente, depois de finalizar aqui a live, eu vou colocar na descrição do vídeo e no comentário fixado um link para que vocês possam se cadastrar em todo o Brasil para que vocês tenham a redução do custo de energia. Já fizemos esse modelo alguns meses atrás, deu muito certo para quem conseguiu se cadastrar. E agora, com as novas fazendas em produção, mais pessoas poderão ser beneficiadas com esse desconto. O desconto vai ali até 20% da energia elétrica e vale muito a pena. Paga alguma coisa por isso? Não, só se cadastrar. Só se cadastrar e fazer ali o passo a passo e vai ter direito a essa redução na conta de energia, tá? A conta de energia, o valor mínimo se você gasta R$ 400 para cima, você pode fazer o cadastro. Brasil inteiro, com exceção de Rio de Janeiro, São Paulo, capital e Santa Catarina, tá? O resto do Brasil inteiro está sendo atendido, mas são poucas vagas. Quem se inscrever primeiro, como foi há 8 meses atrás, vai ter direito. Quem não se inscrever agora vai ter que aguardar as próximas fazendas serem construídas, tá? Vale muito a pena dessa redução de energia elétrica. Se você pensar que você vai ter pelo menos ali 10% de economia, 15, 20%, sem fazer nada, sem fazer nenhum plano, sem ter nenhuma fidelidade, vale muito a pena. É só se cadastrar, tá? Então, ao final do vídeo, eu vou colocar aqui nos comentários fixados e na descrição do vídeo o link para vocês se cadastrarem e obterem essa redução no consumo de energia, tá? Na conta de energia. Muda alguma coisa para vocês? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Vocês só terão direito ao desconto, tá? É só seguir o passo a passo que é colocado ali. A empresa Matrix vai entrar em contato com vocês para confirmar e tá liberado o desconto. Puro, rápido, simples, transparente, tá? Só fiz isso porque é um benefício para todos aqui e vale muito a pena, tá bom? Agora vamos falar sobre o caso Adalberto, né? O caso do exame de necropsia. Vamos ler o exame e vamos debater e vou colocar aqui. Antes de mais nada, também gostaria de perguntar uma coisa. Eu estou num projeto piloto do YouTube que ele está tentando fazer um maior engajamento no canal. Por exemplo, a capa de hoje foi feita por eles. O que vocês acharam da capa de hoje do vídeo? O que vocês acharam? Preferem a outra ou esse novo modelo? Eu achei esse modelo de agora bem direto, né? Bem direto. Achei bem interessante. O que vocês acharam da capa? Me digam, por favor. Coloca nos comentários aqui. Enquanto isso, vamos falar sobre o exame de necropsia do caso Adalberto. Novo modelo. Achei muito boa a capa. Boa noite. Boa noite. Bem chamativo. Gostei. Modelo legal. Gostei da nova proposta. Não é uma proposta minha, é uma proposta do próprio YouTube. O YouTube também pegou o vídeo hoje, na nossa live de ontem, e colocou como utilidade pública. Eu achei muito interessante, né? Eu achei muito interessante mesmo. Então, vamos ali, estamos crescendo aqui, nós estamos crescendo aqui como família e canal. Vamos então, sem mais enrolações, vamos ao nosso exame de necropsia. Eu vou tecer aqui muitos comentários, muitas coisas e também do desdobramento da live de ontem, que já teve desdobramento e pesado, tá? Mas vamos falar agora, vamos ao que nós nos colocamos a falar sobre o exame de necropsia em primeiro lugar.
Eu vou ler o exame de necropsia, já deve ter saído em muitos locais aqui, mas eu tinha que trazer porque tem muitas considerações que não foram feitas, tá bom? 3 de junho de 2025, 18 horas e 23 minutos. Esse horário que foi realizado o exame de necropsia. Foi examinado nesta data, atendendo à solicitação da autoridade que registrou o fato através do boletim de ocorrência número X, do DHPP, nome do pai informado, nome da mãe informado, masculino, identidade de gênero referida, nascido em, com idade de 36 anos, natural de, residente, complemento, não informado, bairro não informado, tá, outros documentos, não precisa. Aí os quesitos que começam. Houve morte? Segundo, primeiro, houve morte? Segundo, qual a causa? Terceiro, qual a natureza do agente, instrumento ou meio que produziu? Ele está perguntando aqui, o terceiro, o que causou o óbito, tá? Quarto, foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio indicioso ou cruel? Isso é o básico que a polícia coloca, tá? Depois eles pedem outras perguntas, fazem outros questionamentos, mas esse aqui é o básico do básico do básico. Aí vem o histórico. Segundo informações da autoridade policial, teria sido vítima de morte suspeita. Cadáver proveniente do local dos fatos, sem outras informações na mensagem policial. Lembrem-se, vocês vão lembrar do que o Dr. Júlio Cury falou, que basicamente chega para eles uma pessoa sem vida, sem demais informações que são necessárias para o que o exame de necropsia seja mais preciso. Por exemplo, o local, a descrição do local, o ambiente, a forma, se estava úmido, se não estava, se estava frio, se estava calor, tudo isso deveria ser colocado ali, até pelo Instituto de Criminalística, ao levar a pessoa sem vida pelo exame, porque isso complementa o laudo e ajuda o médico a entender o que aconteceu. Mas, como dito aqui, só mandaram a pessoa, só mandaram no caso aqui o Adalberto. Exame realizado pelos médicos legistas X e Y, tá? E aí, pelo X e Y, e realizado, o exame realizado em 3/6 às 14 horas. Marquem bem este horário. O exame de necropsia foi feito às 14 horas do dia 3 de junho, tá? 14 horas, marquem bem. Realidade da morte. O diagnóstico da morte está caracterizado pelos seguintes fenômenos cadavéricos abióticos, quer dizer, sem vida: imediatos e ou consecutivos: parada cardiorrespiratória, parada respiratória, insensibilidade, imobilidade, inconsciência, com hipotermia e desidratação. A rigidez cadavérica estava ausente. Mesmo depois de tanto tempo, não havia rigidez cadavérica. Vamos lembrar que no final de semana que Adalberto perde sua vida, foi o final de semana mais frio de São Paulo, tá? E a temperatura quando baixa, ela conserva, né? Ela conserva a pessoa sem vida. E naqueles dias nós tivemos uma temperatura baixíssima, tá? Em junho. Quem é de São Paulo vai poder confirmar aqui que aquele foi o final de semana mais frio até o presente momento, tá? Livores cadavéricos fixas. O que são livores cadavéricos? São as manchas que são criadas após a pessoa perder a vida. É onde tem ali a gravidade. A gravidade faz com que aqueles locais acumulem sangue e façam essas marcas. Isso são os livores cadavéricos. O diagnóstico da morte está caracterizado pelos fenômenos cadavéricos transformativos, destrutivos e ou conservadores. Fase coloração. Presença de mancha verde abdominal, aumento corporal, efizema cadavérico, circulação póstuma de Brunot, descolamento cutâneo. Nota: na dependência das condições do local e variáveis individuais, este tempo estimado pode sofrer amplas variações. A estimativa é aproximada e depende de diversos fatores extrínsecos e intrínsecos, como temperatura ambiente, como tinha acabado de falar,
umidade, vestimentas, causa da morte, entre outros. Sinais observados: efizema cutâneo leve, gás nos tecidos subcutâneos, geralmente relacionado à putrefação inicial. É quando começa o corpo mesmo a se decompor, tá? Circulação póstuma, presença de hipostases vasculares com coloração violácea rocheada nas veias superficiais associada à putrefação precoce. Mancha abdominal, mancha verde abdominal, coloração esverdeada na fossa ilíaca direita associada à degradação do cólon. Vestes. No momento do presente exame, a pessoa, a Adalberta, apresentava-se trajando uma camiseta preta e uma cueca. Aí ele fala: necropsei um cadáver de adulto do sexo masculino, de cor branca, aparentando a idade estimada de 36 anos, medindo 1,82 m, ele era alto, de comprimento com peso estimado de 75 kg, alto e magro. Eutrófico, olhos com íris de cor castanha, boca e lábios médios, orelhas normais, dentes conservados, cabelos curtos, de cor preta, barba e bigode aparados, genitália normal e uma cicatriz de aspecto não recente, transversal em região cervical anterior. Quer dizer, ele fez alguma cirurgia. Por enquanto tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo, gente? Tá, né? Então vamos continuar. Exame externo. Verifique-se impregnação de sujidade de coloração castanha escura em região facial, cavidade oral e narinas, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que tinha terra nas narinas, na boca e na face. Equimose arroxeada e arredondada com cerca de 6 centímetros em região posterior do ombro esquerdo. Tá? Equimose arroxeada e arredondada com 6 centímetros em região posterior de ombro esquerdo. Quer dizer que ele machucou o ombro. Em qualquer momento, no momento que foi colocado no buraco ou foi carregado. Escoriação com cerca de 5 centímetros em região do joelho direito. Escoriação com cerca de 6 centímetros em região do joelho esquerdo. Quer dizer, caiu de joelhos ou foi colocado de joelhos. Escoriações superficiais em região cervical lateral direita, menores que 1 centímetro. Aí pode ser por conta do buraco. Escoriações em regiões medial do pé direito e esquerdo, sem aspecto vital, sugestivo de pós-mortem. Então, as escoriações foram quando ele foi colocado ali no buraco e foi arranhando, depois ele tentando sair. Ausência de sinais traumáticos em região oral, ausência de sinais traumáticos em outras regiões. Não se observam lesões traumáticas nos membros superiores sugestivas de ações defensivas. Quer dizer, ele foi colocado com uma gravata, já jogado ao chão, sem conseguir se defender, com o peso da pessoa em cima dele. Ele foi sofrendo uma compressão torácica até o ponto em que ele fica inconsciente, tá? Ele não teve como se defender. A defesa dele, na verdade, foi com o capacete, segundo as informações que nós temos. Mas o capacete veio a pessoa por trás e fez o golpe ali, a gravata, já jogando ele no chão, tá? Então não teve condições de se defender mesmo, bate tudo com o que nós já havíamos falado. Abertura das cavidades, exame interno. Procedemos a dissecção do corpo, aí são coisas mais específicas, não precisa falar. Ausência de fratura craniana, sem lesões traumáticas intracranianas, encéfalo com gesto. Abertura por incisão mento-púbia, rebatendo os retalhos de pele, retirando o plastão condoesternal. Isso aqui é quando ele abre a pessoa. Observamos as seguintes lesões e alterações de interesse médico legal. Coração e pulmões com áreas amolecidas, presença de manchas vinhosas ovalares na superfície pulmonar, sangue escuro e fluido, ausência de lesões traumáticas, vias aéreas pélvicas sem obstruções mecânicas evidentes, quer dizer, não teve ali nada colocado dentro da sua garganta, né? Presença de discreto infiltrado hemorrágico em região cervical lateral direita. Tomou uma
pancada no lado direito, tá? Ele tomou uma pancada do lado direito. Correspondente à lesão externa descritiva no exame externo. Osso ilioide íntegro, sem fraturas ou desarticulações. Isso é muito importante. Osso ilioide íntegro quer dizer que ele não teve esganadura. Ele não teve esganadura. Não foi o motivo da perda de sua vida, tá? O motivo da perda da sua vida foi a compressão torácica e depois ser colocado naquele local. Ponto. Entendemos? Então, as pessoas falam assim, ah, ele perdeu a vida por um mata-leão. Não, não perdeu a vida por um mata-leão. Tá claro aqui. Alças intestinais distendidas, com coloração, fígado e baço apresentam aspecto normal, compatível com alterações pós-mortem. Estômago sem conteúdo visível, tá? Ele não comeu nada naquele dia, como foi falado pelo amigo dias anteriores, nós falamos sobre isso, confirmado pelo exame de necropsia. No dia 12 de junho nós já havíamos falado sobre isso, que Adalberto não havia comido nada, só bebido, tá? E teria acontecido tudo isso. Na verdade, hoje é que dia? Hoje é 28, 18, 10, há 16 dias atrás nós já havíamos falado tudo o que havia acontecido com Adalberto, sem estarmos com esses exames. Nós já tínhamos todas as informações. Quem acompanha o caso no canal já sabe dessas informações, né? Bexiga urinária vazia. Isso é importante também. Bexiga urinária vazia. Com o que aconteceu com ele, ficar naquele buraco, ele teve ali um relaxamento dos esfíncteres. Com toda certeza ali, ele também, depois de perder a vida, ele também perdeu a urina. Um movimento involuntário pós-mortem, tá? Continuando. Aí ele fala aqui do exame toxicológico. Substância, amostra e resultado, tá? Eu vou falar substância, tipo de amostra e o resultado. Álcool, amostra, sangue, não detectado. Drogas, sangue, não detectado. Remédios, sangue, não detectado. Praguicidas, sangue, não detectado. Carboxiemoglobina, biomarcador de exposição ao monóxido de carbono. Quando a pessoa perde sua vida ali, quando fica asfixiado por monóxido de carbono. Isso acontece, por exemplo, quando você coloca lareira dentro de casa e volta a fumaça, entendeu? Então é um gás sem cor, sem cheiro, que leva a pessoa a perder a vida. Abaixo de 10%. Esse ponto aqui, abaixo de 10%, o Dr. Júlio estava me explicando. Se é abaixo de 10%, é porque está indetectável. A máquina não consegue ler. A máquina só consegue ler a carboxiemoglobina a partir de 10% da quantidade ali de amostra que foi analisada. Menos que isso é indetectado. Agentes voláteis também não detectado. Pesquisa de espermatozoides também não detectado. Pesquisa de PSA detectado, mas nós já entendemos que o PSA, o antígeno da próstata, se deu ali por relaxamento do esfíncter, que fez com que o líquido prostático tivesse sido liberado pelo corpo, tá? Então, este ponto também é claro. Então, muitos locais falaram, muitos locais falaram, Adalberto teve relações sexuais antes de perder a vida, antes da briga, antes de aconteceu com ele? Não, não teve. Não teve nada disso, tá? Não teve nenhuma relação sexual. Também na investigação não existe nada disso de amante, não existe nada disso de marido de amante, isso tudo invenção, não existe isso, tá? Não existe na investigação. Para o crime não há esta possibilidade de qualquer pessoa ali do relacionamento do Adalberto, seja amigo, como no caso do Rafael, esposa ou qualquer outra pessoa. Não há. E essa história de amante também não é uma coisa que eu veja como verdadeira, tá? Então não tem esse ponto. Não tem nada disso na investigação. Então vamos continuar aqui.
Baço, não preciso falar. Aí são muito específicos, né? Aí ele fala aqui de coração, fígado, pulmão, pâncreas, que não interessam pra gente, porque são muito específicos e são pontos aqui que não vão agregar em absolutamente nada. Aí ele fala da escoriação da pele do joelho, sinal vital? Sim, área de septalização com adelgaçamento da epiderme adjacente. Permeação, permeação leucócita, focos de hemorragia recente, vida, tá? Região da traqueia, presença de lesão traqueal, ausência de material exógeno em mucosa, congestão, ausência de lesões de natureza vital. Aí ele fala aqui: o presente exame pericial foi realizado em pessoa sem vida, inicialmente não identificado, posteriormente qualificado como Adalberto Amarílio dos Santos Júnior. Após encaminhamento da planilha do IRGD, o corpo apresentava-se em estado inicial de putrefação, quer dizer, início da decomposição, o que impôs limitações à avaliação necroscópica completa. Foram realizados exames radiográficos complementares da cabeça, tórax, abdômen, pelve e membros, assinado por tal médico, que evidenciaram enfisema subcutâneo difuso, ausência de fraturas desalinhadas e presença de material metálico, placa e parafuso, coisa do tipo. Na mandíbula esquerda, sem, sem achados de projéteis ou corpos estranhos. Tais achados indicam ausência de trauma ósseo agudo relacionado diretamente ao evento morte, embora demonstrem histórico de intervenção cirúrgica prévia. Realizada a coleta de DNA, material subgueal, cotonete, aí é o swab. Encaminhado material para análise toxicológica, que nós já falamos aqui, conforme solicitação da autoridade policial. Realizado ainda armazenamento da cueca para possível análise do Instituto de Criminalística, se necessário. Os exames toxicológicos apresentaram resultado negativo para álcool, drogas, medicamento, pesticida, substância volátil, além de nível de monóxido de carbono inferior a 10%, afastando a princípio a hipótese de intoxicação ou envenenamento. Vamos continuar aqui. Causa. O material proveniente da escoriação em joelho foi submetido à análise anatomopatológica. Ao exame microscópico, observou-se hemorragia nos tecidos subjacentes compatíveis com reação vital. Conclui-se, portanto, que a lesão nos joelhos é de natureza vital, ou seja, produzida em vida. Aí ele fala que foi detectada a presença de PSA, antígeno prostático específico, em amostra coletada por SWAB em região íntima. Pesquisa de espermatozoides em cavidades também íntimas já apresentou resultado negativo. Foram observadas escoriações superficiais em região cervical, lateral direita, associadas a discreto infiltrado hemorrágico correspondente à lesão externa descrita. A vítima apresentava, tanto no exame necroscópico quanto no exame anatomopatológico, sinais gerais de asfixia. Por definição, o termo asfixia constitui uma condição em que há privação ou falta de oxigênio. Importante ressaltar que não existem sinais patognomônicos de asfixia, mas existem achados muito comuns e frequentes que podem e devem ser observados durante o exame necroscópico e perinecroscópico. A vítima apresentava, ao exame necroscópico, sangue fluido escuro, além de manchas de Tardieu nos pulmões, ambos considerados sinais inespecíficos, porém compatíveis com asfixia. Esses achados foram corroborados pelos exames anatomopatológicos pulmonar. As lesões encontradas em pulmão são compatíveis com condições de hipoxemia, asfixia. Tais alterações analisadas em conjunto são compatíveis com sinais gerais de asfixia em sentido amplo, embora não permitam a detecção de um mecanismo específico. Diante do exposto acima, podemos afirmar que examinamos um corpo em estado real de morte do sexo masculino adulto em fase inicial de putrefação que veio a falecer em decorrência de asfixia. Tá? Continuando.
Baseado nos fenômenos cadavéricos consecutivos e ou transformativos descritos, estima-se que o tempo de morte é de 36 a 48 horas ao momento que se iniciou a necrópsia. Vocês marcaram o horário aqui da necrópsia? Foi dia 3 de junho, às 14 horas. O médico estima que ele perdeu a vida entre 36 e 48 horas a partir das 14 horas. Então, no dia 2 de junho, às 14 horas, foi feito 24 horas. No dia 1º de junho, 48 horas. Só que Adalberto, ele inicialmente desaparece dia 30 de maio, às 22 horas. Vou botar para cima, 22 horas, tá? Então, por esse exame, pelo que está escrito aqui pelo médico legal, o Adalberto ficou do dia 30 de maio às 10 horas com vida, dia 31 de maio às 10 horas com vida, passou a noite, então 24 horas, 24, quase 40 horas com vida naquele local. Mas estava muito frio, isso pode comprometer a estimativa. Isso estava muito frio. Então vamos aqui colocar a maior, né? Vamos colocar aqui por conta do frio, da umidade, o corpo ter ficado conservado mais tempo. Vamos colocar 72 horas. Eu tô indo muito além do tempo. Adalberto ficou agonizando, então, naquele buraco, cerca de 18 horas. Isso porque eu estou extrapolando o tempo, considerando mais um dia além do que o médico legista previu, tá? Porque se eu for seguir a risca do que o médico colocou, é mais um dia dentro do buraco. São quase 2 dias que ele ficou com vida dentro daquele local. Mas como nós sabemos das condições climáticas, nós vamos colocar aqui 18 horas. Vocês imaginam uma pessoa naquele buraco que vocês viram, né? Naquele buraco, vamos colocar aqui. Vou ver se eu acho ele aqui. Vamos pegar aqui. Aqui são as fases de segurança que falamos ontem. Vamos botar o buraco. Quero colocar isso aqui. Quero colocar essa imagem, tá? Essa imagem. Vocês imaginem uma pessoa agonizando dentro deste local, um local totalmente apertado, que só mal cabia ele, com os braços para cima, assim como está na imagem da nossa capa, aquela é a imagem ali, para que vocês tenham uma noção de como ele ficou, quase um dia inteiro. Respirando terra, sem espaço, sem conseguir se mexer, completamente imóvel, definhando minuto a minuto. E eu estou sendo bem conservador. Eu estou levando em consideração o clima do dia, estou levando em consideração o frio, estou levando em consideração tudo isso. E mesmo assim, temos uma lacuna de 18 horas. 18 horas. Não é 18 minutos. São 18 horas ali dentro. Isso é o mínimo, tá? Porque se nós botarmos mais, vai ficar 40 horas. 40 horas, tá? Então ele ficou vivo naquele local entre 18 e 40 horas. Eu acho que não existe circunstância que seja mais desesperadora do que isso que ele passou. Foi totalmente desnecessário o que aconteceu com ele.
Desesperador. Aí, continuando aqui, continuando, parei aqui. Ah, sendo assim, examinamos um cadáver que não foi apresentado como sendo Adalberto Maria dos Santos Júnior, cuja causa da perda de vida baseou-se nos achados necroscópicos e complementares. Conclui-se que a causa da morte foi asfixia, ou na verdade foi falta de oxigenação, né? Ele não conseguiu respirar. Então, o motivo da morte, asfixia, energia de ordem físico-química e pura e simplesmente asfixia. A natureza jurídica da morte será esclarecida oportunamente pela autoridade competente. Vamos só primeiro nesta parte aqui. Vamos só conversar um pouquinho. Não é um momento de interatividade, não, mas eu quero só entender o que vocês conseguiram conceber. Lógico que eu resumi muito aqui o exame para que vocês tenham ideia do que aconteceu com ele, tá? Adalberto passou ali entre 18 e 40 horas em agonia, tá? Entre 18 e 40 horas. Sem poder se mexer, sem poder fazer nada. Foi. Eu estou lendo os comentários aqui, eu concordo com vocês. Agora vamos aos outros pontos. Vamos aos outros pontos mais diretos aqui. Confirmado aqui que Adalberto foi colocado naquele local com vida. Com vida. Desacordado, provavelmente por conta da compressão torácica. Se ele acordou ou não, não sabemos, mas ele respirou ali dentro. Pode ser que ele tenha tentado sair, mas por conta da posição das mãos foi impedido, e cada vez que ele respirava, ele descia um pouquinho mais, até ficar ao ponto em que ele não conseguia nem se mexer, nem para descer, nem para subir. Pode ser. Cada vez que ele se respirava, que ele tentava sair, ele descia um pouquinho mais. Descia um pouquinho mais. Ao invés de ele sair, ele descia. Por isso, a quantidade de terra ali na narina, na boca, tá? Algumas pessoas falam assim, ele tinha terra no pulmão. Não, não tem terra no pulmão. E o que ele tinha, no final ali, no finalzinho, o que ele tinha ali, ele fez um movimento involuntário, como se fosse um vômito, que deixou ali uma, uma, uma secreção, alguma coisa assim na parte aérea, tá? Então, isso que aconteceu com o Adalberto. Eles, como é que uma pessoa indo a um evento de moto, que vai para se divertir, vai para conhecer o local, andar de moto, aí por conta de encontrar com pessoas totalmente despreparadas, ele perde sua vida. O que foi isso? Mas algumas pessoas falam assim, mas ele quando ele bebia, ele ficava mais alterado, ficava mais agressivo. Não importa. As pessoas que trabalham em eventos como esse devem saber como lidar com pessoas que podem ficar alcoolizadas e saber como orientá-las e como até reprimi-las, mas não retirando a vida. Não retirando a vida, até porque ele não oferecia risco de vida para nenhum segurança ali. O que ele quis foi cortar caminho por um local que não poderia ser ultrapassado. Entrou em discussão, da discussão às vias de fato, das vias de fato, a imobilização dele, da imobilização, nós tivemos ali a compressão torácica. Da compressão torácica, carregaram ele para a obra e o jogaram naquele local. Dentro daquele local, não conseguiu sair. Pelo que eu posso ver como o movimento
ali, como o buraco é cônico, provavelmente cada vez que ele tentava respirar, ele entrava mais um pouquinho, até o ponto que ele não conseguiu mais respirar. Aí deve ter ficado no desespero, naquele desespero todo, até perder sua vida e ele ser encontrado no dia 3. Assim, pelo pessoal da obra. E isso foi o que aconteceu. Se tivessem procurado Adalberto no dia 30, pela madrugada, naquele local ali, se o evento tivesse oferecido ali suporte para encontrar Adalberto e tivessem feito buscas pelo local, ele estaria vivo? Pelo tempo ali, pelo tempo em que está descrito ali no exame de necropsia? Sim. Se no dia 31 tivessem feito buscas no local ali por Adalberto e tivessem feito ali todo um planejamento de encontro dele, ele estaria vivo? A chance era grande. A chance era muito grande de ou no dia ou no dia posterior, entre 30 e 31 de maio, se tivessem feito um trabalho ali, esse evento, e ali todas as pessoas envolvidas tivessem feito um trabalho de busca, provavelmente teriam encontrado Adalberto ainda com vida. Se ele iria sobreviver ao resgate, aí já não sei. Mas resgatariam ele com vida. Mas nós temos que lembrar que do dia 30 para o dia 31, na madrugada do dia 31, a esposa foi ao local. O evento, as pessoas do evento falaram assim, não tem nenhum carro aqui. Ele não está aqui. Pode ir embora. No dia 31 também, já que o carro foi encontrado só no domingo. O evento não ajudou em nada nas buscas dele, pelo contrário. As informações que nós temos são bem contrárias a isso. Então, quando se sabe que o Adalberto está naquele local, que desapareceu ali, que o carro dele está ali, era obrigação do evento realizar buscas naquele local. É um local tão grande assim para fazer buscas? Não. Porque ia tirar o local dos estandes, do autódromo. Provavelmente teria que ver, e chegariam ali ao local da obra. Vamos ali olhar o local da obra. Vamos ver os buracos. E achariam ele. Até de alguma forma poderia escutar um grito, alguma coisa dele. Porque no evento não, porque era muito barulhento. Mas quando chegasse ali perto, sim. A chance de encontrá-lo com vida, se fizessem isso no dia 31, era de mais de 80%. Adalberto poderia estar com a sua família. Poderia estar bem, poderia ter sido só um susto. Mas as empresas envolvidas acharam por melhor se calar. E é isso. Não se esqueçam, depois, no final da live, tá? Entrem ali nos comentários fixados, na descrição do vídeo. Vai ter ali o link para que vocês façam o cadastro para conseguirem o benefício da redução de energia elétrica, tá bom? É isso. Entrem todo o Brasil. Mandem para pai, mãe, para todo mundo. Eu quero todo mundo aí até as vagas acabarem. Até que todo mundo consiga esse desconto ali. Eu acho que dessa vez, em todo o Brasil, são 75 mil, em média, 75 mil residências que vão ser atendidas. Então é rápido, acaba rápido mesmo. Então, só não tem para o Rio de Janeiro, infelizmente, a capital de São Paulo e Santa Catarina. O resto do Brasil todo tem, tá bom? É isso. Muito, muito obrigado a todos pela participação de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã, se ele assim permitir e quiser. Marconde, o abaixo assinado, o doutor Roberto está fazendo. É porque ele está muito tarefado, mas ele está fazendo, tá? Eu não esqueci disso não. É isso, família. Fiquem com Deus.